lá, mais uma reflexão hoje. E hoje a minha pergunta, já vou direto à pergunta, para daí a gente desenvolver e você já ir refletindo se acontece com você também. Na sua vida, qual é a importância que você dá, né, qual é o tamanho do valor que você dá para a opinião dos outros? Isso é importante a gente pensar, porque às vezes a gente precisa, né, muitas vezes a gente precisa da opinião das outras pessoas, né, principalmente para que a gente possa aprender, né, se é alguma coisa nova que a gente esteja fazendo. Então, a opinião dos outros, ela é construtiva, ela nos abre ideias, né, que a gente não teria, ou de repente alguns cuidados que a gente não teria e que a outra pessoa, por ter a experiência, já passou e aí ela consegue compartilhar. Mas o principal, né, dessa minha pergunta, assim, o que eu gostaria mesmo que você parasse para refletir é no cuidado com relação a se você tem dado mais valor à opinião dos outros do que à sua própria. E isso, né, é interessante a gente parar para pensar, porque assim, se a gente parar, né, para refletir o que significa essa pergunta, né, se eu estou dando mais valor para a opinião dos outros, quem sabe, no fundo, né, o que a gente quer, o que nos traz a realização, que nos traz alegria, somos nós mesmos. Os outros, eles não sabem mais de nós do que nós mesmos. E às vezes a gente tem essa mania, né, mas às vezes sem querer, de dar um maior valor para uma opinião do outro e não ouvir o nosso coração, não ouvir o que a gente sente dentro de nós, a nossa intuição, né, para falar, não, vou adiante sim. E aproveitar essas opiniões, né, esses conselhos das pessoas para tirar o melhor disso e não para nos bloquear. Então, quando a gente percebe, quando a gente pega o conselho, alguém dá um conselho, a gente nem pede, mas alguém já, né, muitas vezes acontece da pessoa querer, né, falar alguma coisa, a gente tem que tomar um extremo cuidado para a gente perceber se a gente não vai se influenciar negativamente, e o que a gente tem que usar desses conselhos é como um norte, é ouvir, que sempre é muito importante, então ouvir o que a pessoa tem a dizer, ou que ela, enfim, tá compartilhando com você, e aí colocar dentro, né, fazer a sua análise dentro daquilo que você acredita, daquilo que você já tem pensado em fazer, onde que isso contribui. Então, se é um cuidado que você tem que ter, que de repente você não tinha pensado, se alguma coisa que a pessoa já fez que não deu certo, então se você precisa adaptar alguma coisa que você queira fazer. Então, é utilizar o conselho das pessoas, a opinião das pessoas a seu favor e não trazê-los como verdades absolutas e isso fazer com que você, de alguma forma, interrompa aquilo que você queira, né, que você esteja fazendo, ou que isso interfira até na sua análise do quanto que você é capaz, do quanto que você quer fazer tal coisa, do quanto que aquilo vai te realizar. Então, hoje, assim, o que eu trouxe, o que eu estava pensando e que eu acho que vai contribuir um pouquinho, é fazer essa análise do quanto que a opinião do outro está tendo um maior peso em relação à nossa opinião. Então, se você, né, parar para pensar dessa forma, refletir aí na sua vida, quanto que isso, né, tem interferido, né, no seu dia a dia, é importante você entender se tem interferido. E estando interferindo, qual é a melhor forma que você tem de poder utilizar essas opiniões a seu favor. Então, receber a opinião de alguém, não sair tomando como uma verdade e se sentindo, às vezes, desencorajado por fazer alguma coisa. Então, sempre ter esse filtro, né? Parar e pensar, bom, se a pessoa está falando tal coisa, talvez seja por uma experiência que ela teve, mas na minha realidade isso aplica ou não, é um cuidado que eu tenho que ter ou não, e nunca deixar de ouvir o que você sente sobre isso. Porque a nossa intuição, ela é a que nos move a fazer aquilo que a gente quer. Se a gente perde isso, a gente vai ficar rodando, que nem a barata tonta, sem saber para que lado vai. E o outro que deu a opinião, ele não vai fazer você ir para frente. Ele deu a opinião e deu, para ele tá tudo bem. A interferência, né, a sua vida que vai ser impactada com aquilo. Então, isso é muito importante, você saber lidar com opiniões, com críticas, né, com
com conselhos das pessoas, mas ter ali uma ideia do até onde isso, né, você pode absorver como positivo e o que você pode descartar, porque às vezes não serve, às vezes a experiência da pessoa é outra, né, é uma realidade totalmente diferente. Então a gente tem que tomar bastante cuidado com isso e é essa a reflexão que eu trago hoje e espero que, né, te ajude a sempre pensar, assim que receber as informações dos outros, sentir que está se influenciando de alguma forma, parar e falar, não, peraí, como que eu uso isso da melhor forma possível? E aí seguir em frente. Então é isso que eu tenho para trazer hoje e a gente se vê no próximo vídeo.